Dominando a Física. Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar força de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. A força de atrito opõe-se ao movimento ou à tendência entre as superfícies em contato. Depende da força de contato entre as superfícies, no caso é a força normal N, da rugosidade das superfícies, o coeficiente de atrito estático, que a gente chama de μ estático, e atrito dinâmico, que a gente chama de μ dinâmico. Considere Fm, ou seja, a força motora, Fat, a força de atrito, e P, a força peso, e N, a normal, no esquema exemplo a seguir. Então nós temos uma superfície fixa. Como eu sei que essa superfície é fixa devido aos risquinhos embaixo da superfície, aos tracinhos, o que nós temos? Um bloco. Todo bloco tem uma massa, então ele vai ter uma força peso, que aponta para o centro da Terra, e contrário à penetração desse corpo na superfície, nós temos a força normal. Esse bloco será puxado, então nós temos uma força motora, no caso, no sentido da esquerda para a direita. E contrário a esse movimento, devido ao atrito da superfície com o bloco, a rugosidade do bloco, nós teremos a força de atrito. Lembrando que no caso aí, como o bloco não está nem flutuando e nem afundando na superfície, eu digo que a normal é igual a força peso. Força de atrito estático, o famoso FATE. A força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático, μ estático, vezes a força normal. Então, lembrando lá, onde FATE é a força de atrito estático. No Sistema Internacional de Unidades, nós trabalhamos em Newton. μ é uma letra grega. μ estático é o coeficiente de atrito estático. É uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem uma unidade, ela é um número puro. E N é a força normal. No Sistema Internacional, nós trabalhamos em Newton. Força de atrito cinético ou dinâmico, o famoso FATC. Então, a força de atrito cinético vai ser igual ao μ cinético, ou seja, o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal. Então, lembrando lá, onde FATC é a força de atrito cinético ou dinâmico, no Sistema Internacional nós trabalhamos em Newton. O μ cinético vai ser o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, e é uma grandeza adimensional, de novo. Não tem unidade, é um número puro. E N é uma força normal. No Sistema Internacional, nós trabalhamos em Newton. Então vamos lá para os exercícios, pessoal. Olha o que fala o exercício de número 1. Um carrinho de supermercado está carregado e tem massa total de 50 kg. Os coeficientes de atrito estático cinético entre o carrinho e o piso valem respectivamente 0,30 e 0,10. O carrinho de compras está em repouso sobre um piso horizontal e pertence a uma família com trigêmeos idênticos. Quando a mãe se distrai, um dos trigêmeos empurra o carrinho com força horizontal de módulo 75 N. O carrinho põe-se em movimento. Por quê? A DOT G, ou seja, a aceleração da gravidade local, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos retornar ao enunciado para retirar os principais dados. Olha o que o exercício me fala. Um carrinho de supermercado está carregado e tem massa total de 50 kg. Então anota lá, dado importante. M, que a massa é igual a 50 kg. Continuando. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o carrinho e o piso valem respectivamente. Cuidado, respectivamente é na ordem. Então, se é o coeficiente de atrito estático, tá o primeiro que eu vou ler. O coeficiente de atrito estático é 0,30. Então, μ estático é igual a 0,3, que é a mesma coisa que 0,30, né? É o coeficiente de atrito estático, então vale 0,3. E qual que é o próximo? O atrito cinético. Então, próximo, μ cinético é igual a 0,10, ou no caso, 0,1. Aí ele continua. O carrinho de compras está em repouso sobre um piso horizontal e pertence a uma família com trigêmeos idênticos. Quando a mãe se distrai, um dos trigêmeos empurra o carrinho com força horizontal de módulo 75 N. Então, olha lá, força é um dado importante. Então, F é igual a 75 N. Nota lá. Continuando. O carrinho põe-se em movimento, aí que ele quer saber. Será que o carrinho vai se pôr em movimento e por quê?
Então, o que ele quer saber? Se eu vou conseguir, no caso, vencer a força de atrito máxima. Então, preciso descobrir quanto que vale a força de atrito máxima. Essa vai ser a incógnita no meu problema. E ele fala para adotar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, anota lá, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, analisando a situação, nós temos um carrinho sobre uma superfície fixa. Como que eu sei isso? Por causa dos risquinhos embaixo da superfície. Lógico, o carrinho, como ele tem uma massa, ele tem uma força-peso. E como ele tem uma força-peso, ao contrário da penetração do corpo, nós temos a força normal. Como esse carrinho ele não está nem flutuando e nem afundando, eu digo que a força-peso se iguala com a força normal. Existe uma força que será aplicada da esquerda para a direita e, contrário a esse movimento, a força de atrito. Então, como que a gente vai fazer para resolver? Olha só, eu sei que a força-peso é igual a massa vezes gravidade. Então, quer dizer que o peso é igual a massa, que vale 50 kg, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, 50 vezes 10 dá 500. Então, descubro que a força-peso é igual a 500 N. Como no caso a força-peso é igual à força normal, então eu digo que a normal é igual a peso, que é igual a 500 N, então descubro também que a normal vale 500 N. O que eu sei em relação à força de atrito máximo? A força de atrito máximo vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, implica que a força de atrito máximo vai ser o coeficiente de atrito estático, eu sei que vale 0,3, vezes a normal, que eu acabei de descobrir, que vale 500 newtons. 0,3 vezes 500 dá 150 newtons. Então, eu descubro que a força de atrito máxima é igual a 150 newtons. Como a força aplicada sobre o carrinho é menor que a força de atrito máximo, eu chego à conclusão que o carrinho de mercado permanece em repouso. Então, lembrando, como esse exercício é dissertativo, o certo é escrever a resposta ao final. Como ficaria? Resposta: o carrinho não irá se mover, pois a força de atrito máxima, que é a força de atrito máxima que a gente descobriu que é 150 newtons, é maior que a força aplicada pelos trigêmeos, no caso que foi uma força de 75 newtons. Olha só o que diz o exercício de número 2. Um corpo de massa 50 kg é arrastado por uma força F para a direita e apresenta o coeficiente de atrito cinético igual a 0,1. Considere que no local G, ou seja, a aceleração da gravidade local, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força de atrito cinético que age sobre o corpo. Então, vamos analisar a figura. Então, vamos retornar ao enunciado para retirar os principais dados. Olha o que ele fala. Um corpo de massa igual a 50 kg. Opa, dado importante. Então, M igual a 50 kg. Anota lá. Continuando. É arrastado por uma força F. Opa, força F. Coloca lá. Para a direita e apresenta o coeficiente de atrito cinético igual a 0,1. Então, anota lá. Mi cinético igual a 0,1. Continuando. Considere que no local G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Anota lá, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Continuando. Calcule a força de atrito cinético que age sobre o corpo. Então, ele quer saber a força de atrito cinético. Essa vai ser incógnita no meu problema. Então, vamos imaginar a situação. Tem um bloco sobre uma superfície fixa. Como que eu sei? Através dos risquinhos embaixo da superfície. E como nós temos um bloco, quer dizer que ele tem massa, então ele vai ter uma força-peso, e contrário à penetração dele na superfície, nós temos a força normal. Como esse bloco não está nem flutuando e nem afundando, o peso vai se igualar com a normal. E ele diz que existe uma força sendo aplicada da esquerda para a direita sobre esse bloco, que eu chamo de força F. E contrário a essa força, devido ao atrito com a superfície, nós temos a força de atrito. Então, olha só, eu sei que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, peso é igual a massa, que é 50 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, 50 vezes 10 dá 500 newtons. Como no caso, novamente, a força-peso é igualzinha à força normal, então eu sei que a normal é igual a peso, que é igual a 500 newtons, então descubro que também a força normal é igual a 500 newtons. Como que eu calculo a força de atrito cinético? A força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético, mi cinético, vezes a normal, força normal. Então fica assim, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético, que é 0,1 vezes a normal, que é 500 newtons. 0,1 vezes 500 dá 50. Então descubro que a força de atrito cinético é igual a 50 newtons. Lembrando que esse exercício é um exercício dissertativo, portanto eu tenho que escrever a resposta. Como ficaria então? Resposta:
A força de atrito cinético que age sobre o corpo é 50 newtons. Então é isso, pessoal. Esta foi uma breve aula e eu ficaria muito contente e feliz se vocês pudessem dar um like para ajudar a divulgar o canal Dominando a Física, e excelentes estudos para todos.